Lembra aí comigo, você acordava, ligava a televisão, ia até a cozinha para pegar aquele café bem reforçado e aí começava a tocar uma música que até hoje mora na nossa cabeça. Uma não, várias. Por exemplo, essa aqui. Ou então esta aqui. Liberdade é correr pelo... Pronto, você já sabia que era a hora da TV Globinho. Depois dos anos 70 e 80, quando os animes ainda apareciam timidamente na programação da Globo, e dos anos 90, quando a emissora começou a experimentar um pouco mais desse tipo de produção, chegamos finalmente nos anos 2000, e aqui a história muda completamente. Pois a Globo percebeu uma coisa, anime dava audiência, e não era pouca coisa. A emissora começou a colocar na programação uma quantidade enorme de animações japonesas e produções ligadas à cultura dos animes. Então tivemos monstros digitais, batalhas de cartas, robôs, samurais, guerreiros, criaturas mágicas e tudo que a Globo poderia trazer para a programação. Então, fala heróis, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos relembrar dessa verdadeira era de ouro dos animes na Globo e descobrir como a TV Globinho transformou as manhãs de uma geração inteira. Antes de começar essa lista, precisamos entender o tamanho dessa mudança. Pois a TV Globinho estreou oficialmente no dia 3 de julho de 2000. Inicialmente funcionava como um quadro dentro do programa Bambu Luar. Depois, em 2002, virou um programa independente. E aí, meu amigo, a coisa ficou séria. A Globo tinha encontrado uma fórmula poderosa, um programa infantil recheado de desenhos populares, apresentadores, brincadeiras e animes. A própria Memória Globo destaca Digimon e Dragon Ball Z entre os grandes sucessos exibidos pelo programa. Então vamos aqui comigo conferir como começou a história da TV Globinho. Começamos com um dos responsáveis por transformar a TV Globinho em memória afetiva. Estou falando de Digimon Adventures, ou só simplesmente Digimon. Em um belo dia, 7 crianças que estavam indo para um acampamento de férias acabam indo parar num outro mundo, um mundo completamente desconhecido. E lá eles encontraram Agumon, Gabumon, Patamon, Tentomon, Gomamon, Palmon, Biomon e a famosa Digievolução. Meus amigos, Digimon tinha a fórmula perfeita para a televisão. Tinha aventura, amizade, monstros, evolução e batalhas. E tinha aquele pequeno detalhe, a criançada não queria apenas assistir, eles queriam conhecer, eles queriam descobrir qual seria a próxima evolução. E quando aparecia um novo Digimon, era praticamente um evento nacional na sala de casa. Outro também, que se você também é da época que assistiu TV Globinho, vai lembrar de um outro anime que provavelmente você ficou horas assistindo na sala. Estou falando de Monster Rancher. Monster Rancher era um anime baseado numa famosa franquia de jogos. O nosso personagem gay que acaba indo parar num mundo habitado por monstros. E aí começa aquela aventura cheia de batalhas, amizades, criaturas estranhas. Monster Rancher é uma bagunça, cara, mas era uma bagunça até que organizada e era muito bacana de assistir. Se você é que nem eu, que era fã de Sailor Moon dos anos 90, acabou se surpreendendo com uma heroína um tanto diferente. Estou falando de Super Pig. Pois é, agora prepare-se para uma das maiores viagens da infância. Estou falando de Super Pig, uma garota comum que recebe poderes para se transformar numa porquinha super heroína. Sim, uma porquinha. E o mais engraçado é que quando você era criança isso parecia completamente normal. Hoje você olha e pensa e para pra pensar, quem que aprovou esse projeto? Mas naquela época, meus amigos, a gente só assistia e só queria ser feliz. Agora é outro daqueles que virou febre, mas era uma febre passageira. Porque estamos falando de dinossauros, e dinossauro sempre faz sucesso. Mas dinossauros com robôs então, nem se fala. Estou falando de dinossauros.
É isso, dinossauro, mais robôs e mais batalha, só poderia dar em dinossauros. Então, essa série que entrou perfeitamente na onda dos desenhos que queriam transformar qualquer brinquedo ou criatura numa máquina de guerra. Era exatamente isso. Então era basicamente, tem dinossauro? Tem. Tem robô? Tem. Tem batalha? Tem. Então pode mandar pra TV que é sucesso. E é claro, se Digimon Adventure fez sucesso na sua primeira temporada, por que não na segunda? Pois é, depois do grande sucesso de Digimon 1, ou Digimon Adventure 1, Digimon Adventure 2 chegou nas telinhas da Globo, veio aquela grande continuação que deixou muita saudade também, pois nele pudemos ver novos protagonistas, novos Digimons, novas evoluções e principalmente novos problemas. E é claro, se você já se empolgava com as Digievoluções do Digimon 1, imagine Digimon 2 que tinha até a Digievolução de DNA. Isso que foi perto lá dos últimos episódios, a molecada morria de ansiedade para descobrir qual eram as evoluções finais. Você também era desse? Existem alguns animes que passaram na Globo, mas que tiveram vida curta, mas mesmo assim muita gente lembra deles, como por exemplo Flint, o Detetive do Tempo. Flint era um garoto pré-histórico que foi transformado em um detetive temporal. Pois é, a série misturava viagem no tempo, aventura e criaturas históricas. E era exatamente aquele tipo de anime que você assistia pensando: olha, pelo nome eu não lembro, mas eu lembro que era bom. Esse também é um daqueles casos de anime que teve vida curta na Globo, mas que também deixou sua marca. Estou falando de Power Stone. Power Stone, que foi baseado em jogos da Capcom, acabou encontrando seu caminho na Globo também como desenho animado. Nele temos o personagem Edward Falcon e seus companheiros que entram em uma aventura em busca das lendárias Power Stone. O anime era bem divertido, bem estilizado, bem bacanudo mesmo. E aquela história, se veio de videogame que veio o desenho, com certeza muita coisa dessas são muito legais. E pra quem era moleque na época e que teve a oportunidade de jogar ele, isso era praticamente sensacional. Mas pra quem não conhecia, poderia gerar até uma confusão, pois era um jogo que entrou pra televisão ou saiu da televisão pra virar um jogo. Agora vamos diminuir um pouco as explosões, porque chegou a vez da doçura de Sakura. Sim, meus amigos, estamos falando de Sakura Card Captor. Sakura Kinomoto, que libera acidentalmente as cartas Chloe e precisa capturá-las novamente. E aqui temos uma característica importante. Sakura mostrava que o anime não precisava ser apenas homem musculoso gritando e carregando energia e saindo na porrada com todo mundo. Sakura Card Captors tinha magia, tinha romance, tinha humor e tinha mistério. E personagens extremamente carismáticos. Foi uma das séries que ajudou a mostrar a diversidade dos animes para um público infantil brasileiro. E admita, tinha muito marmanjão que assistia Sakura Card Captors que eu tô ligado. Inclusive era um deles. Agora esse também é um daqueles animes que muita gente assistiu, mas ninguém nunca lembra o nome dele direito. Mas sim, ele foi bem famosinho em uma época. Estou falando de Shinzo. Shinzo, também conhecido como Mushirambo, é um anime que se passa no mundo pós-apocalíptico, onde humanos praticamente desapareceram, e uma garota chamada Yakumo está tentando encontrar os sobreviventes. E ele tinha aquele visual que você bate o olho e pensa: isso aqui é um anime dos anos 2000 com certeza. E chegamos finalmente em 2002, época boa, época de Copa do Mundo Japão-Coreia, a época em que o Brasil ganhou o pentacampeonato, e também a época que ele chegou, estou falando Dragon Ball. Pois é, finalmente ele, Goku, mas dessa vez estamos falando do Dragon Ball original, sim, o Goku criança, o Gokuzinho. A Bulma, o Mestre Kami, as primeiras aventuras, as primeiras esferas do dragão e aquele Goku que ainda resolveu os problemas na base da inocência. Pois é, era aquela série que tínhamos aquele Goku inocente, bobinho, que tentava resolver tudo na base da amizade, mas se precisava ele arrebentava com tudo. 2002 também chegou um anime na Globo responsável por uma música que ficou em looping na cabeça de muita gente. Meu Deus. Enfim. Pois é, depois de tanto guerreiro, monstro e batalha, a Globo decidiu que agora vamos colocar hamsters. Pois é, hamsters. E assim veio Hantaro.
Pequenos hamsters vivendo grandes aventuras. Era fofo, era simples, era impossível assistir sem pensar, eu quero um. Mas que a musiquinha era um chiclete na cabeça. Meu Deus, minha cabeça, vou ficar com isso o dia inteiro na cabeça agora. Depois de bichos fofos, a Globo parou pra pensar e beleza, vamos trazer robôs de novo. E assim também chega a Medabots. Medabots, temos a história de Ikki, que queria participar das batalhas de Medabots e acaba se envolvendo em uma série de aventuras. A fórmula era perfeita, robôs personalizáveis, batalha e muito humor. E tinha aquele clássico sentimento. Pois é, um anime é muito bom, cara, a ponto de ter um jogo no qual você podia ficar por horas jogando. Eu lembro que eu joguei muito no GBA, né? O jogo do Medabots, você vai ganhando os outros personagens, vai pegando peças, montando e criando aquele fator replay infinito. Pois é, pena que até o jogo morreu ali e nunca mais tivemos nada de Medabots, né? Por acaso vocês se lembram de Popolo Cross? Por isso a lágrima em seu rosto. Pois é, cara, Popolo Cross não é pra qualquer um lembrar não, tá? Ele foi um anime que ficou com curta duração na Globo, nem lembro se teve uma reprise, mas por onde passou deixou muita saudade. Ele é um anime de fantasia, aventura e magia, bem mais calmo do que os outros. E ele foi muito menos lembrado do que Digimon, Dragon Ball, mas extremamente importante para mostrar a variedade de produções japonesas que poderiam chegar à programação da TV brasileira. E muitos também que acabaram chegando na Globo. E agora acabou a brincadeira, agora o negócio ficou sério. Porque chegamos com Dragon Ball Z. Pressentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. Pois é, a brincadeira acabou porque quando o Dragon Ball Z chegou à TV, a coisa mudou de nível. Aí tivemos Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Freeza, Cell, Majin Buu, transformações, explosões e aquele famoso... O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... Freeza perde a luta. Que fazia você esperar até o dia seguinte como se fosse uma tortura medieval. Se bem que esse narrador sempre dava spoiler do próximo episódio, né? Qual era a graça? A Globo percebeu que tinha um fenômeno nas mãos e Dragon Ball Z se tornou um dos grandes símbolos da TV Globinho. E em 2003, Digimon voltou com a sua terceira temporada de Digimon Tamers. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Pois é, Digimon está de volta, mas agora era outra história. Agora temos Takato, Gyumon, Rika, Renamon, Henry, Terriermon e Digimon Tamers trouxe uma atmosfera um pouco mais séria e diferente das primeiras temporadas. Mas sempre mantendo aquela característica que só Digimon Adventures poderia ter. E muita gente tem saudade até hoje. Agora vem aquele que só de você lembrar o nome dele, a música já vem na cabeça e você já quer cantar junto. É Beyblade! Pra começar temos que girar, qual que vai ganhar? Vamos apostar! Pois é, meus amigos, coloca a mão na memória, você tinha um peão, seu amigo tinha outro. E vocês estavam prestes a transformar aquilo em um campeonato mundial. É isso, meus amigos. De tudo quanto é tema de anime, esse foi o mais surpreendente. Pois quem diria que um dia uma simples brincadeira de peão poderia se transformar num combate mais exagerado que Dragon Ball Z. Pois é, isso era Beyblade, cara. Beyblade foi um fenômeno, não só pela produção do anime, mas também um fenômeno comercial. A molecada fissurou, todos eles queriam comprar as benditas das Beyblades, colecionar, montar, trocar essas peças e fazer campeonato. Rapaz, tinha de tudo relacionado a Beyblade na época, e eu acho que ainda tem. Mas para vocês terem ideia, realmente tivemos até campeonato mundial de Beyblade. Vocês têm noção do que é isso? Em 2003 chegou aquela continuação que muita gente torce o bico, muitos amam, outros questionam. Enfim, estou falando de Dragon Ball GT. O GT.
Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Dragon Ball GT chegou sendo a continuação que divide opiniões até hoje. Tem Goku que volta a ser criança, surge uma viagem pelo espaço, as esferas do dragão, tivemos o vilão Baby, o Super 17, os dragões malignos e finalmente o Super Saiyajin 4. Você pode gostar, você pode até não gostar, mas uma coisa é impossível de negar. O Super Saiyajin 4 marcou uma geração e ele tinha um visual muito do cabuloso, mano, na moral. E em 2003 quem pousa na programação da Globo é Pokémon. Pokémon, não é hora de mudar. Pokémon acabou chegando também na programação da Globo durante esse período, incluindo fases posteriores da série. Eu digo posteriores porque Pokémon já tinha começado muito tempo antes, no final dos anos 90, na Rede Record. Mas a Globo só conseguiu os direitos de transmitir da quinta até a sétima temporada. Da primeira à quarta ficou com a Record e a Globo continuou da quinta para a sétima. E aí podemos ver outras aventuras diferentes de Ash e companhia. E Pokémon virou uma febre que continua até hoje, porque aqui estamos falando de um anime que praticamente gerou brinquedos, cartinhas colecionáveis, filme, revista e praticamente qualquer coisa que pudesse receber a cara do Pikachu. Pokémon é simplesmente uma máquina de fazer dinheiro, até hoje. Por mais que eu não suporte a abertura desse anime, eu tenho que reconhecer que ele é muito bom por ter passado também na TV aberta. Estou falando de Shaman King. Em Shaman King temos Yo Asakura, um garoto que consegue conversar com espíritos e quer se tornar o rei Shaman. Shaman King trouxe uma mistura muito interessante de ação, espiritualidade e humor. E tinha aquele tipo de protagonista que parecia estar sempre tranquilo, mesmo quando o mundo estava literalmente se acabando. Pois é, esse é Yo Asakura. O mundo pode estar em ruínas e ele está lá curtindo seu reggae. Falando em febre, 2003 também chegou uma outra febre que bate de frente em frente com o Pokémon em questão comercial até hoje. Estou falando de Yu-Gi-Oh! Pois é, um belo dia alguém teve uma ideia. E se a gente transformasse um jogo de cartas em uma batalha capaz de decidir o destino do mundo? E assim nasceu Yu-Gi-Oh! Com Yugi, Kaiba, Exódia, o Dragão Branco de Olhos Azuis, o Magro Negro e o... Certo, Kaiba. Caiba! Se eu vim ver uma cara. E um anime que gerou várias temporadas, tivemos crianças tentando descobrir como invocar monstros que provavelmente não cabiam na mesa. E apresentadores que juravam que isso era invocação dos demônios. O capeta está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho. Imagina o tanto de mãe que queimou e jogou fora as cartas dessa garotada. Hehe, seu Gilbertão, hein? E em 2004, volta Digimon. Vem sentir a emoção com o coração pegando fogo. Mais uma temporada de Digimon chega, a 4ª temporada, mas dessa vez é os próprios humanos que poderiam se transformar em Digimon. Sim, tinha até aquele slogan que eu escutava no comercial da Fox Kids, se não me engano. Não peça para que outras pessoas façam o que você mesmo pode fazer. Isso era Digimon Frontier. Pois é, a criançada finalmente pensou, chega de ficar atrás do Digimon, agora eu quero ser o Digimon. E funcionou. E em 2004 chegou aquele anime com uma atmosfera totalmente diferente, já voltada para o folclore oriental, trazendo um pouco de cultura e muita aventura. Estou falando de Inuyasha. Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nadar temer. Inuyasha tinha uma atmosfera completamente diferente. Nele temos a personagem Kagome que atravessa um poço e vai parar no Japão feudal. Lá ela encontra Inuyasha com vários demônios, yokais e fragmentos de uma joia de 4 almas que era responsável por fazer Inuyasha obedecer às suas ordens. No anime também tínhamos viagem no tempo, romance, aventura e muito mais. E é claro, não podíamos esquecer que Inuyasha também tem Sesshomaru. Acho que era assim que fazia, né? Sei lá. Agora, voltando para as raízes dos animes, estou falando aqui de Astro Boy, que é uma das obras mais importantes da história da animação japonesa. Só que a Globo trouxe uma versão mais moderna do personagem para a sua programação.
E isso é interessante, porque Astro Boy representa uma ligação direta com o passado dos animes e essa nova geração que estava crescendo nos anos 2000. Agora tem um fato interessante, porque aqui nessa lista eu vou falar de alguns animes que não são 100% anime, mas por ter a sua característica a gente sempre considerou, que é o caso de Transformers em 2005. Pois é, aqui precisamos fazer uma pequena pausa, porque nem tudo dessa lista que eu vou mencionar é anime no sentido tradicional. Os Transformers Car Robots e Transformers Armada têm uma forte participação japonesa e faz parte dessa tradição de animação ligada ao mercado japonês. Mas Transformers possui uma história de produção internacional bastante particular, ou seja, não é exatamente a mesma coisa que dizer isso aqui é um anime japonês tradicional, mas estava na programação da Globo e faz parte da infância de muita gente. Pois as duas séries de Transformers tiveram uma parceria de estúdios japoneses com americanos e europeus, fazendo dele um anime que não é 100% animação japonesa, mas a gente não liga e considera assim mesmo, porque ele tem identidade visual. Mais um personagem que saiu dos videogames e entrou para as telinhas é Mega Man. É o ano de 2000X. Viver é quase como estar em um videogame. Pois é, estou falando de Mega Man NT Warrior ou Mega Man Battle Network de 2007, que mostra o nosso herói Mega Man ou Rockman para os mais íntimos, que saiu dos jogos de GBA e foi parar na TV Globinho. Em Mega Man NT Warrior temos nosso personagem principal, Lan Hikari, e seu NetNavi, o Mega Man.exe, que vive aventuras em um mundo onde a internet praticamente virou um campo de batalha. Pois é, em qualquer canto da cidade você poderia conectar o seu espécie de Game Boy e você colocava os seus cartuchos relacionados a cada poder do Mega Man e sair batalhando com qualquer um aleatoriamente em postes e ligações de internet no meio da rua. Era muito louco. E outro personagem dos games que saiu correndo chegando no TV Globinho. Eu disse correndo. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Estou falando de Sonic, mas basicamente é a série de Sonic X, que trouxe o Ouriço Azul para uma aventura em formato de anime. E finalmente podemos descobrir como seria Sonic correndo pela televisão durante a manhã. Ah, agora esse me dá muita saudade porque eu curtia muito assistir esse. Ele era muito divertido e era bem bacana. Estou falando de Zatbel. Você sabe quem tem o poder. Você sabe. Zatbel, que pousou em 2007 na TV Globo, na programação da TV Globinho, contava a história de um garoto demoníaco com poderes mágicos e seu parceiro humano que entra numa competição para decidir quem será o próximo rei dos Momodos. E assim, a história começa aparecendo coisa infantil e de repente você percebe, pera, isso tá ficando sério. Pegando a mesma temática, né, de batalhas de mascotes, Zatbel tinha a mesma essência. A única diferença aqui é que o seu treinador utilizava livros para evocar poderes para que seu mascote pudesse lançar poderes em seus oponentes. Isso era muito diferentão e divertido. E é claro, eu não poderia esquecer de um dos personagens mais engraçados dessa série, que é o Paco Fugori e seu pai, boing boing. Pai, boing boing. Então, lembra do caso do Transformers? Tivemos outro caso muito parecido, que foi com G.I. Joe Sigma 6, que lançado em 2008. Então, agora temos outro caso curioso aqui, porque esse G.I. Joe não é um anime tradicional, assim como o Transformer. Ele é uma produção americana inspirada na franquia G.I. Joe, mas com forte influência em visual de anime. Isso mostra como nos anos 2000 a estética japonesa já estava ultrapassando as fronteiras do Japão. Até as produções ocidentais pareciam anime. Pois é, na primeira década de 2000 todas as empresas queriam um anime para chamar de seu. Agora isso aqui é para desafiar a memória dos meus inscritos, hein? Vamos ver se vocês têm a memória boa, hein? Por acaso vocês se lembram de Urban Star Racer? Pois é, aqui o caso é bem mais interessante, pois além de ser uma série que quase ninguém lembra ou comenta, Urban Star Racer é uma coprodução franco-japonesa, ou seja, um estúdio japonês e francês se uniram para criar essa aventura.
no qual temos corridas espaciais, aventura, ficção científica e um visual que mistura muito bem influências ocidentais e japonesas. Então, novamente, não é simplesmente um anime japonês, é uma produção diretamente ligada ao universo da animação japonesa. E eu tenho quase certeza que ninguém lembra dele, até eu esqueci. Estamos quase chegando em 2010, agora estamos em 2009 e volta Digimon. Se prepare que eu vou te levar. Digimon Data Squad. Pois é, em 2009 Digimon ainda estava vivo com Digimon Data Squad, uma nova geração, novos personagens, novos Digimons e mais uma vez alguém que precisa salvar o mundo. Em Digimon Data Squad, ou no original Digimon Savers, a série quis trazer uma parada um pouco mais nostálgica, porque aqui quem volta é o Agumon, mas não o Agumon do Tai, tá? É um outro Agumon. Esquece que o Agumon ele é uma raça, tá? Então tem vários deles iguais. Enfim, a única diferença é que esse Agumon aqui, ele tinha uma espécie de munhequeira, né, uma luva, e o seu treinador, o Marcus Demon, tinha uma peculiaridade ali na hora de ajudar o Agumon a desenvolver. O treinador simplesmente sentava a porrada na cara do Digimon, observando o poder digital, fazendo com que o Agumon se digivoluísse, cara. Era muita doideira, mas era bem divertido. Bom tempo depois, que acabou voltando foi Yu-Gi-Oh! Mais precisamente Yu-Gi-Oh! GX ou GX em 2009. Yo, GX, próxima geração! Agora sim é hora! O jogo já começou! Nele temos nosso personagem Jade Yuki da Academia de Duelo, com novos personagens, novos monstros e obviamente mais cartas, porque o capitalismo tem que continuar. O anime em si não tem muita diferença do anime clássico, passou alguns anos a gente já pode chamar de clássico, enfim. A única diferença são os personagens que são diferentes, né? Apesar de existir o crossover, um encontro entre eles, e obviamente novas coleções de cartas e monstros que aparecem para que, né, sejam vendidas mais cartas diferentes aqui no mundo real para a garotada jogar. Em 2009 chegou mais um fenômeno, se bem que é um fenômeno que passou rápido, mas podemos considerar um fenômeno. Estou falando de Bakugan. O que vai fazer? Nada favorece a você. Encostado na... Esse fenômeno passageiro de 2009 chamado Bakugan tinha criaturas que saíam de pequenas esferas e participavam de batalhas. E apesar do visual dele, muitos me perguntam, mas Jota, ele era anime? Sim, mas ele era um anime de produção japonesa com um estúdio canadense baseado em uma franquia de brinquedos e jogos. Então, novamente estamos aqui diante de uma produção híbrida. Vocês pararam para pensar nisso, que Bakugan não é originalmente japonês e sim canadense? E agora chegamos ao último item dessa lista. E aí, quem que lembra da Puka? Pois é, aqui temos uma pequena pegadinha, pois Puka não era um anime japonês, e sim uma animação sul-coreana. Então, ela não deveria estar numa lista de animes japoneses da Globo, certo? Mas, como apareceu na programação brasileira e faz parte dessa memória afetiva de animações asiáticas dos anos 2000 até 2010, vale a pena sim mencionar, por que não? E tem mais, Puka começou a ser exibida no Brasil no final dos anos 2000 e início dos anos 2010. Portanto, 2010 já foge do recorte estrito dos anos 2000. Ou seja, fica de bônus aí pra vocês. Então fica a dúvida, depois dessa primeira década de 2000, a Globo finalmente aprendeu a lição? Depois de tudo isso, fica impossível dizer que a Globo não percebeu o potencial dos animes. Nos anos 70 e 80, eles eram apenas raridade. Nos anos 90, começaram a aparecer com mais frequência, mas nos anos 2000, eles viraram parte fundamental da programação infantil. E a explicação é simples, o mercado mudou, o público mudou, e os animes provaram que conseguiu gerar audiência, produtos, brinquedos, jogos e principalmente fãs. A TV Globinho virou uma marca tão forte que até hoje, quando alguém fala de animes dos anos 2000, muita gente automaticamente pensa na TV Globinho. Mas ainda assim existia um grande problema. E aqui está o motivo. Apesar de toda essa variedade, a Globo ainda mantinha um comportamento que vinha de décadas anteriores. Os desenhos poderiam desaparecer da grade, pois o horário mudava, a programação mudava, algumas séries eram interrompidas, outras eram reprisadas e algumas simplesmente sumiam.
era o famoso: você viu o episódio de ontem? Vi. E hoje? Não passou. Mas amanhã passa? Eu não sei. Ah, então segunda-feira. Ah, eu também não sei. Mas temos que admitir que a Globo soube saborear a grande virada, pois, mesmo assim, não dá pra negar, os anos 2000 foram o momento em que a Globo finalmente entendeu que os animes tinham um público gigantesco. Alguns foram gigantes, outros ficaram esquecidos, mas todos fazem parte de uma mesma época. A época em que acordar cedo era para assistir televisão, era quase que um ritual. E agora eu quero saber de você. Qual desses animes você assistia na TV Globo? Qual deles você sente saudade? E principalmente, você acha que eu esqueci algum anime nessa lista? Se eu esqueci, coloca aqui embaixo nos comentários, beleza? Porque eu tenho certeza que pode aparecer alguém nos comentários dizendo: Jota, você se esqueceu de falar daquele anime que passava às 6h43 da manhã numa terça-feira de 2004. Bom, se eu esqueci, comenta aqui embaixo, beleza? Ah, só um detalhe aqui, eu dei uma pincelada rápida aqui na série dessa lista para o vídeo não ficar muito longo. Se caso você quiser um review mais completo de alguma delas, coloca aqui no comentário que a gente volta e traz uma delas aqui completinha para você, beleza? No mais, espero que tenha gostado desse vídeo aí. Se você gostou, deixa aquele like maroto para ajudar o canal. Se é a primeira vez que está chegando por aqui, deixa inscrever, compartilhar e favoritar para que seus amigos também possam conhecer meu trabalho. E se inscreva aqui no canal Heróis das Antigas e compartilhe esse vídeo para todo mundo que acordava cedo para assistir a TV Globinho. Porque aqui a nostalgia não é apenas lembrada, ela é investigada e também explicada, tá? E depois de revisitar os anos 70, 80, 90 e os anos 2000 da Globo, fica a pergunta: por que a Globo, depois de tantos animes, acabou deixando esse tipo de conteúdo de lado? Bom, essa aí é outra história que eu vou deixar para um outro dia em algum outro vídeo. Então é isso, até mais, fique bem, fique feliz e fique saudáveis e até o próximo Heróis das Antigas, onde recordar é se divertir. Até mais.